Olá, sou Ricardo Raine, cirurgião dentista, mestre especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilo-facial. Este minicurso foi criado com o objetivo de explicar os procedimentos necessários para a utilização do Bioextractor, garantindo o sucesso desse procedimento. Assista com atenção todo o minicurso antes de utilizar o produto. Ao final do curso, colocaremos um contato para a solução de possíveis dúvidas restantes não esclarecidas por esses vídeos. O Bioextractor é um instrumento odontológico criado e desenvolvido para realizar extrações dentárias, com o objetivo de promover preservação tecidual de tecidos duros e tecidos moles, garantindo a estética e a previsibilidade das reabilitações protéticas na região da extração. Nós dentistas sabemos o quanto é desagradável são as extrações dentárias, tanto para os pacientes como para nós dentistas. As extrações, dependendo do dente e da situação deste dente, pode limitar a reabilitação imediata ou levar à realização de vários procedimentos para devolver os tecidos para uma futura reabilitação, independente se essa reabilitação tiver ou não implantes. O Bioextractor é um instrumento de simples utilização que não necessita de cinderotomia nem luxação do dente ou da raiz a ser extraído. Mantém os tecidos alveolares como estavam antes da extração, ou seja, se a ideia inicial era a instalação do implante ou de uma regeneração óssea guiada, o Bioextractor garante a realização do planejamento inicial. Se sabe que complicações ou intercorrências durante os procedimentos nas extrações podem comprometer o planejamento inicial e isso gerar custos não previstos, o que muitas vezes são assumidos pelos dentistas. O Bioextractor vai gerar conforto ao paciente, tranquilidade ao cirurgião dentista e vai levar ao resultado desejado, minimizando a possibilidade de intercorrências e procedimentos não desejados, ajudando a alcançar o sucesso nas reabilitações protéticas planejadas. Indicações do uso do Bioextractor. Pode ser utilizado em dentes unirradiculares ou dentes multirradiculares, dentes superiores ou inferiores. O dente deve apresentar condições para que ocorra a fixação do parafuso extrator no canal para fazer o seu tracionamento. O caso deve permitir a estabilização dos pés de apoio do Bioextractor, tanto na região mesial do dente a ser extraído, quanto na região distal do dente a ser extraído. O Bioextractor apresenta contraindicações. Como contraindicações são os dentes inclusos, dentes anquilosados ou raízes com grandes dilacerações. Nesses casos, a técnica cirúrgica convencional está indicada e deve ser utilizada. É muito importante observar as indicações do uso do Bioextractor. O Bioextractor é composto por uma capa e um cabo, feitos de radel polímero aeroespacial. O mecanismo interno de ácido inoxidável cirúrgico compõe o kit do Bioextractor. O Bioextractor, os silicones de proteção, que são marcados conforme o lado. Os silicones de proteção têm os pequenos e os grandes, que servem para regulagem de altura, vão ser inseridos nos pés de apoio para proteção da região onde vai ficar apoiado o Bioextractor. Nos pés de apoio tem essa zona de retenção para evitar que o silicone caia. A inserção faz simples, inserção, regulagem dos pés de apoio conforme a necessidade, vai regulando. O retorno a zero, só virar o Bioextractor ao contrário, levantar o cabo dele. Os parafusos, tem um parafuso de 2,3 milímetros e o parafuso de 3,0, que é o parafuso de emergência. O planejamento das extrações. O primeiro passo do planejamento é o exame de imagens, podendo-se utilizar um raio-x panorâmico, uma tomografia ou até um raio-x periapical. O cirurgião dentista deve avaliar a condição do dente, o número e o tamanho das raízes, o desenho e inclinação dessas raízes, presença de dilacerações apicais, existência de trincas, pinos, endodontia e estruturas anatômicas próximas, para aumentar a chance de sucesso e evitar intercorrências durante o procedimento. Segundo passo, medir o tamanho da raiz.
Feita a medição do tamanho da raiz nos exames de imagem, vai se calcular o quanto tem que fazer a profundidade do furo com a broca. A profundidade do furo deve ser feita somente com a broca. O parafuso, se for usar o parafuso para isso, vai fazer uma fratura da raiz. A direção do furo sempre deve ser feita conforme a inclinação ou direção da raiz a ser extraída. Uma vez feita a abordagem no canal, com uma sonda milimetrada, vai se verificar se atingiu a profundidade desejada. Atingindo a profundidade desejada, vai se começar a fazer a inserção do parafuso extrator. Inicialmente, o parafuso extrator vai ser inserido com a chave digital, até ele ter um travamento inicial. Uma vez feito o travamento inicial, tira a chave digital e vai terminar o travamento com o uso do torquímetro, até chegar na profundidade desejada. Colocando na profundidade desejada, com a sonda milimetrada vamos medir para ver se a base do parafuso está na posição correta. Feito o travamento, vai se fazer os ajustes dos pés do extrator conforme a indicação. Se o ajuste for feito extra-oral, então vai fazer o ajuste, colocar a pinça extratora na base do parafuso. Esse vai estar apoiado, nesse caso, na mucosa, e esse vai estar apoiado em dente. Uma vez foi feito o apoio nas proximais, vai fazer o fechamento da mão bem lentamente, para não ter perigo de quebrar a raiz ou do dente soltar. O retorno, volta a zero, só botar o cabo para cima. Cuidados adicionais. Os parafusos devem ser substituídos a cada 5 a 10 extrações, ou quando não houver mais o travamento do parafuso na raiz do dente a ser extraído. O movimento da extração deve ser um movimento lento e contínuo, evitando torção ou fechamento rápido da mão. Verificar a correta posição e retenção dos silicones nos pés de apoio. Cuidado extremamente importante é o total apoio da base do parafuso extrator na pinça extratora, evitando assim a perda da extração e do parafuso. Quanto à limpeza e conservação, o bioextractor, assim como todas as suas partes integrantes, deve ser higienizado após cada utilização. Para realizar a higienização do extrator dentário, é necessário a retirada dos silicones dos pés de apoio. Não deixe em contato com a umidade além do tempo necessário para a sua higienização. Para fazer a higienização e limpeza, proceda da seguinte forma. Primeiro passo, mergulhe totalmente a peça em detergente enzimático, diluído conforme o fabricante. Segundo passo, lave em lavadora ultrassônica por aproximadamente 10 a 15 minutos. Terceiro passo, enxague com água destilada em abundância até retirar completamente os resíduos de solução, e nesse passo é permitido a utilização de escovas de nylon se for necessário. O quarto passo, seque com pano limpo ou com ar comprimido. Quinto passo, realize uma inspeção visual, observando se há falhas no processo de limpeza. Se ainda houver resíduos, a peça deve normalmente voltar para o primeiro passo e executar os passos conforme descrito. Sexto passo, coloque as peças no estojo nas posições indicadas, caso tenha estojo, se não, em embalagem apropriada. Sétimo passo, selecione a embalagem de acordo com o processo de esterilização. Utilize, preferentemente, embalagens autoselante de papel grau cirúrgico com filme laminado. Atenção, cuidado, não utilize produtos desincrustantes, evite utilizar líquidos enzimáticos em concentração superiores a 10%. E secar as peças que ainda contenham resíduos da solução de limpeza, pois esse procedimento pode favorecer a oxidação do bioextractor. O uso de escovas de aço também é desaconselhado. A secagem das peças é de extrema importância antes do armazenamento e da esterilização, pois o acúmulo de umidade dos produtos é prejudicial e pode ocasionar oxidação.